Muito bom. Pessoal, boa noite, então. Estou tentando trazer minha presença aqui para concentrar agora, depois desse mutirão de informações da live. Mas, bom, eu não preparei slides. Primeiro porque foi um pouco corrido e também porque a ideia é a gente trocar um pouquinho de experiências e eu passar para vocês algumas coisas que eu tenho aprendido que têm sido muito importantes e também algumas coisas que eu aprendi com o treinamento que o Bruno tem no YouTube sobre os 10 passos de como, sobre os 10, os 10 passos, né? De como apresentar um plano, um bom plano, incluindo uma Open. Né? Então, vou pontuando algumas coisas, mas se por acaso alguém quiser acrescentar algo que considere também que seja relevante aí para tornar uma apresentação o mais profissional possível, né? Pode, enfim, comentar aí no chat também, que a ideia aqui é todo mundo também contribuir de alguma forma. Beleza? Então, vou pedir para todo mundo ficar aí com papel e caneta na mão para poder facilitar bastante, porque aí, à medida que eu vou falando aqui, vocês podem ir anotando aí, já que eu não preparei nada em tela, né, para poder falar. Eu tenho meus rascunhos aqui dos meus papéis que eu anoto toda vez que eu assisto algum treinamento. Então, pessoal, primeira coisa que eu queria reforçar aqui, já comentei em um treinamento passado, mas provavelmente tem gente aqui que não assistiu porque ainda não tinha se cadastrado, é da importância da gente ter uma postura profissional desde o início. Né? A gente entender que quando a gente está falando de Juness, a gente está falando do nosso trabalho. Então, quando a gente está numa mesa de boteco, a gente não vai trabalhar. Né? Para a gente trabalhar, a gente tem que ter uma seriedade. Então, da mesma forma, quando a gente está trabalhando, a gente tem que ter uma postura, uma aparência legal, um cenário legal, sem muitos ruídos, sem muita gente passando, né? Com uma iluminação legal, uma coisa, por exemplo, que eu faço, que foi investir numa ring light, né? Já comentei aqui, eu acho super legal, porque são detalhes que a gente faz que às vezes a pessoa nem percebe, mas que tornam o conjunto da obra mais profissional. Né? Porque não vai ser um batonzinho que você passar que vai te dar mais credibilidade. Mas tudo que você faz, cada detalhe, se você se preocupa e está sempre pensando em como que a pessoa do outro lado está te julgando, te interpretando, percebendo a sua marca, né? Se você toma conta de todos esses detalhes no conjunto da obra, a gente passa, sim, mais credibilidade, mais seriedade naquilo que a gente está falando. Então, principalmente para Opens, né? Se a gente vai apresentar um plano A1, às vezes é um prospecto quente, morno, um parente, um amigo. Então, tudo bem, até dá para relevar. Mas se você for apresentar uma Open para pessoas que nunca viram você na vida, qual é a imagem que você está passando para essas pessoas? Então, desde o início, a gente se preparar. Outra coisa também que eu considero muito importante é a gente ter energia. Esses dias a Cíntia Mendes estava falando no treinamento dela, né, que ela deu para a nossa equipe, ela falou, se você chegou na hora de apresentar o plano e você está triste, se acontecer alguma coisa, se está com energia baixa, se está de TPM, se vira. Esse é o seu trabalho. E eu, na minha opinião, falando também um pouquinho do que eu já aprendi com psicanálise, com psicologia, o nosso corpo comunica. Então, se você se movimenta, dança, canta, movimenta o seu rosto como se você estivesse feliz, com energia, o seu cérebro, você acaba dando uma sabotagem positiva para ele. Mesmo que conscientemente você esteja com motivos para ficar triste, você esteja tendo um dia, putz, nossa, hoje foi um dia difícil. Se você se movimenta e faz o seu corpo expressar uma energia alta, uma alegria, o seu cérebro fica assim, ué, mas peraí, é para ficar triste ou é para ficar feliz? E aí, de repente, né, milagrosamente, a nossa voz também acaba transmitindo mais energia e mais confiança.
Então, para quem considera, né, que tem um pouquinho de dificuldade com essa questão da energia, de passar entusiasmo, tenta fazer alguns exercícios. Tira ali uns 5, 10 minutinhos antes de você começar uma open, de você começar um plano A1, de você começar uma caseira. Faz alguma coisa. Bota uma música alta, canta, pula, dança, sabe? Agita, grita. Alguma coisa que o seu corpo fisicamente pode fazer para passar uma mensagem para o seu cérebro. Não, tá tudo bem, estou feliz, estou alegre. Né? E aí, né, as coisas se tornam mais leves. Eu sempre faço isso porque, gente, em qualquer trabalho profissional tem dias bons e tem dias ruins, faz parte. Mas a gente trabalha com relacionamento. Então, a gente, muitas das vezes, na hora de ligar a câmera, a gente tem que guardar os nossos sentimentos ali na gavetinha e falar, não, agora eu tenho que dar o meu melhor. Então, você tem que ter esse compromisso, né? E tentar, né? Tenta melhorar um pouquinho. Outra coisa muito importante também, na hora de você se preparar para você começar uma apresentação, no caso de você começar a apresentar uma open, por exemplo, beleza, acabou, começou, né? Começou agora, passou os 5 minutinhos de música ali e tal, beleza, você ligou o microfone e você vai começar a falar. Lembre-se sempre que a pessoa que está do outro lado da tela, que está conhecendo o negócio, ela está conhecendo. Se você diz, vamos lá, gente, então vamos começar a apresentação do plano de hoje. Mas como assim apresentação do plano? O que é plano? Então, toma muito cuidado com essas palavrinhas que você fala. Ah, gente, na reunião de hoje, então, vamos apresentar essa empresa. E, gente, muitas das vezes a pessoa que está do outro lado, ela nem sabe que você vai falar de uma empresa. Ela simplesmente recebeu um convite. Tudo bem, tem muitos casos Tem muitas vezes que a gente convida alguém para Open que antes já assistiu o plano, que antes já tem uma informação prévia, mas não é sempre. Então, lembre-se de começar o mais neutro possível, né? E tomar muito cuidado com esses termos, esses jargões que a gente usa. Prospecto, plano, convite, etc. Essas palavrinhas que a gente usa muito no nosso dia a dia, mas que a pessoa não sabe. Então, a gente tem que se policiar muito nessas horas, né? Se você vai compartilhar o plano com alguém, lembrar de edificar essa pessoa. Não é? Ah, beleza, gente, eu acabei minha parte aqui, então agora eu vou passar para o Delano. Beleza, Delano? Gente, quem é o Delano? Gente, vou passar a palavra para um cara muito foda, que é diretor dessa empresa, que está aqui há anos, que já conquistou muito, já conquistou 1 milhão de reais em comissões nesse negócio. Então, é você aprender a edificar a pessoa, por quê? De novo, a pessoa que está do outro lado não faz a mínima ideia de quem é Delano. Eu sei quem que é o Delano, eu sei da história dele, eu sei a importância que ele tem nesse negócio e o quanto ele é referência para gente. Mas a pessoa que está do outro lado não faz a mínima ideia. Para ele, o Delano é mais um... Delano o que mesmo? Castro? Né? Não faz a mínima ideia. Então, a gente lembrar de sempre edificar. E lembrar também de se limitar ao tempo de duração aí, que tem que ser, se for online, gente, no máximo 1 hora. Né? Estudos provam e mostram por estatísticas, e, enfim, que as pessoas têm uma limitação de tempo que elas conseguem se concentrar. Se você passa mais de 1 hora, gente, chega um ponto que a pessoa já está lembrando assim, gente, vou chegar em casa, ainda tenho que fazer janta, e, nossa, amanhã eu tenho um compromisso, que, nossa, eu esqueci de botar a roupa para lavar. Então, assim, aí a pessoa... nossa, peraí, que a menina tá falando aqui, eu perdi o que a menina tava falando. Né? 45 minutos. Gente, hoje em dia, eu consigo apresentar um plano tranquilo, bom, com todas as informações, com no máximo 30 minutos. Aliás, eu tenho gasto muito mais tempo gerando conexão com a pessoa, se eu tiver
no Zoom, né, que a gente consegue ver, eu tenho gasto muito mais tempo trocando ideia com ela, mas e aí, me conta mais de você e tudo mais, do que apresentando realmente o plano. Porque quando você já começa a falar da empresa, a pessoa já se soltou, ela já se sentiu à vontade, ela já conhece a sua história, ela já está colocando um pouquinho de confiança já em você, antes de você já começar a falar, né, do que realmente se trata aquele papo. E beleza. Agora, entrando mais especificamente sobre esse treinamento do Bruno, né? Antes de começar a falar sobre esses 10 passos, uma coisa interessantíssima que ele falou, que eu tenho usado muito, que são as 3 perguntas que todo mundo se faz. Todo mundo que está tendo o primeiro contato com a empresa, mesmo que você tenha mandado um vídeo, apresentado um plano 1 a 1, ou ligado, feito um plano por telefone, ou uma open, essas pessoas, elas tendem sempre a fazer 3 perguntas. Eu vou até pedir ajuda aí para o pessoal para colocar no chat, que eu vou falar. Primeiro, isso é verdade? Ou seja, será mesmo que esses produtos funcionam? Será mesmo que essa empresa é a 6ª empresa que cresceu mais rápido no planeta? Sei não, hein? E como assim? Eu nunca ouvi falar dessa empresa, se ela é tão boa assim. Será que isso é verdade? Então, primeiro, isso é verdade? Segundo, o que eu vou ganhar com isso? Gente, é o básico do básico, né? Para que você está apresentando um negócio para a pessoa se ela não vai ganhar nada com isso? Então, se você não deixar claro, por que ela vai querer te ouvir e por que vai gerar interesse? Né? Então, isso é verdade? O que eu vou ganhar com isso? E terceira pergunta, isso é para mim? Ou seja, como que eu vou entrar nessa história? Como que esse negócio vai entrar na minha vida, na minha realidade? O que eu preciso fazer? O que vai acontecer aqui? O que isso tem a ver comigo? Né? Então, se isso é para mim. E aí ele já começa a destrinchar, né, alguns passos aí dessa apresentação do plano, tá? Esse treinamento que o Bruno fez, ele é específico para planos, não é específico para open nem nada. Ele passa de maneira geral o que é importante você fazer dentro daquele tempo que você conseguiu na agenda daquela pessoa. Algumas coisas se aplicam mais para planos 1 a 1, outros para open, mas isso cada um vai interpretar, tá? Primeiro passo, ele chama de ABC, agradecer, valorizar o tempo e conexão. ABC. Agradecer, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês aqui. Estou muito feliz de poder ter a oportunidade aí de, enfim, tá tendo essa abertura aí para poder conversar com você. Então, é agradecer mesmo. Segundo, é valorizar o tempo da pessoa, ou seja, você tem 30 minutos disponíveis, então beleza. Então, nesses 30 minutos, eu vou dar o meu melhor e passar tudo que eu preciso passar aqui, porque eu sei valorizar o meu tempo e o seu tempo, porque tempo é valioso, e tempo é o ativo mais caro, né? É um ativo que a gente perde e não volta mais. E ser a conexão, né? É você se interessar pela pessoa. É você falar assim, olha, então, eu marquei esse papo com você porque, para mim, você é uma pessoa assim, se assado. Porque você é uma pessoa importante. É você valorizar quem é essa pessoa. Por que você está falando com ela e não com outra pessoa? Né? Que é aquela famosa pergunta, aquelas 2 perguntinhas que a gente faz, né? Por que o negócio pode ser bom para ela e por que ela pode ser boa para o negócio? Segundo passo, pedir permissão para contar a sua história. Primeiro, o ideal, se for um plano 1 a 1, é você ouvir a história da pessoa primeiro, né? Você colocar ela em cima do palco, para ela poder falar, para você conhecer, até porque também, em cima da história dela, você já vai saber o que você precisa falar para conectar mais. E aí depois, quando você for falar a sua parte, você fala, posso contar um pouquinho de mim?
E aí você começa a contar a sua história. E, gente, a sua história, por mais que você tenha uma história fantástica, se o seu objetivo é gerar o interesse da pessoa, a sua história não pode se sobrepor a ela. Senão, não gera tanta conexão assim, né? Então, assim, é ouvir muito mais do que a gente ficar falando da gente. A nossa história tem, sim, que ter pontos chaves, gatilhos. E, enfim, gente, contar a história é um dos passos da trilha, daria um outro treinamento. Né? Mas é você saber contar a sua história ali, tendo aquele espaço que a pessoa te deu, e logo depois já passar para as próximas informações. Terceiro passo, apresentar a empresa e os produtos. E aí, uma coisa legal que ele tinha pontuado foi a respeito das histórias. É você saber contar histórias. Peraí, rapidinho. É você saber contar as histórias através das informações. Né? Então, ao invés de você falar de uma maneira muito fria, a Juness foi fundada em 2009 lá na Flórida. É você tentar transformar isso numa história. Olha, você sabe que a gente envelhece e que a gente está vivendo cada vez mais. As pessoas querem viver muito e não querem envelhecer. Então, olha que estratégia legal. Um casal pensou nisso, numa qualidade de vida, descobriu uma ferramenta, um produto, uma tecnologia maravilhosa e, bum, eles criaram a Luminesce. E aí, com a Luminesce, eles fundaram essa empresa com o propósito de... Enfim, gente. Então, assim, é você conseguir levar essas informações de maneira leve através de histórias. Né? Uma coisa também que eu acho muito importante, que ele pontuou, e que a cada vez que eu faço isso, eu consigo ter mais... gerar mais impacto, as pessoas entenderem melhor, é focar muito mais no benefício do que na técnica. Ao invés de você ficar explicando o que é a PT200, mais de 200 fatores de crescimento de células-tronco em um soro que você vai passar na pele, e que tem que não sei o que, que não sei o que, não sei o que, é você falar assim, gente, essa linha aqui, ela tem uma capacidade regenerativa. Ela pode corrigir na sua pele manchas, rugas, cicatrizes, ela ameniza doenças. Você tem melasma? Você conhece alguém que tem vitiligo? Então, quando você foca mais no benefício e você explica o que a pessoa vai ganhar com aquilo ali, ela já nem está lembrando mais o que é a PT200. A técnica ela tem que vir para você passar o seu profissionalismo. Então, é importante você falar assim, essa é uma linha com capacidade regenerativa porque ela é a base de células-tronco, de fatores de crescimento de células-tronco. Mas os benefícios são 80% do tempo. Né? E, gente, detalhe. Eu já ouvi pessoas falarem linha Luminesce é feita de células-tronco. Não são células-tronco. Células-tronco estão no nosso corpo. A linha Luminesce ela é a base de fatores de crescimento dessas células-tronco. Para quem tem uma dúvida, não entende muito disso, eu sugiro assistir os vídeos que tem do Longevity TV a respeito da linha Luminesce. Mas isso é um detalhezinho que a gente tem que tomar cuidado, porque se for um profissional da saúde que estiver assistindo, ele vai ficar... Como é que é? Célula-tronco com creme? Então, toma muito cuidado com isso. Quarto passo. Você abrir a cabeça do prospecto para ele receber a informação a respeito do plano de negócio. Se você já ouviu a história dele, você está no plano 1 a 1 ali, você já sabe que a pessoa, sei lá, é de uma família humilde, sempre trabalhou no mercado tradicional, ou se você já sabe que a pessoa empreende, ou se você já sabe que ela já trabalhou com uma empresa multinível, inclusive. Você tem essas informações, então você sabe como que você vai apresentar essas informações para ela. Porque se a pessoa não tem... Gente, se ela for igual
Eu perguntei ao Delano, quando eu conheci a Junesc, quando a minha irmã se cadastrou, né? Que ela marcou uma caseira e o Delano apresentou, eu perguntei para ele, falei, mas qual que é a diferença desse negócio aí para a pirâmide? Eu não tinha conhecimento nenhum, gente, de educação financeira. Eu fui ler para Rico, Pai Pobre, eu já estava cadastrado. Então, se a pessoa tivesse os mesmos preconceitos, se ela não entender que ela está vendendo a hora dela e que vendendo a hora dificilmente ela vai ficar rica, você tem que contar essa informação para ela. E tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque assim, notícia falsa. Quando você fala pra pessoa que ela não vai ficar rica vendendo a hora dela, olha, tem que tomar cuidado aí com o coraçãozinho das pessoas. Senão você pode assustar. Então, é você ajudar a abrir a mente dela. Um dos principais papéis nosso, né, o nosso trabalho, ele é educar as pessoas. É você terminar uma apresentação pensando, poxa, essa pessoa não se cadastrou, mas pelo menos eu contribuí com a vida dela através de informação. A partir de agora, ela conhece o marketing de rede. A partir de agora, ela sabe a diferença de empreender e de trabalhar como carteira assinada. A partir de agora, ela sabe valorizar mais o tempo dela, ela sabe como que ela vai ganhar dinheiro. Então, é a gente usar esse tempo também de maneira a contribuir com informação e educar essa pessoa a respeito do nosso modelo de negócio, do nosso trabalho. Tem muita gente que usa o pai rico, pai pobre, né, na hora de apresentar. Eu mesmo já fiz isso muito. Eu boto lá a fotinha, pai rico, pai pobre. Aí eu explico lá o quadrante do fluxo do dinheiro, etc, etc. Tem muita gente que usa. Eu acho que não cabe sempre, porque senão também fica muita informação. Mas, às vezes, é legal usar, né? Quem aqui já leu Pai Rico, Pai Pobre? Gente, pelo amor de Deus, se alguém não leu ainda, leitura obrigatória. Leitura obrigatória, inclusive antes do primeiro livro, para já começar a trabalhar com a mentalidade empreendedora. Mais o que? Quinto passo. Explicar o plano de negócio em si, né? Explicar o que é o nosso trabalho, as remunerações e tudo mais. E aí você falar que dentro desse plano de negócio, a gente já pode ir contornando algumas objeções antes mesmo da pessoa apresentar. Por exemplo, na hora de você explicar aquele primeiro slide ali do plano de negócio, que é os slides das vantagens do nosso negócio, desenvolvimento pessoal, liberdade, etc, etc, ali você já coloca. Desenvolvimento pessoal. Então, quando eu me cadastrei, eu não fazia ideia de como que eu ia vender. Eu nunca tinha vendido nada. E aí, hoje, eu sei vender. Eu me desenvolvi muito ao longo desse processo. E isso é uma coisa que a gente aprende no nosso negócio. A gente tem aqui liberdade. Por quê? Porque a Junessa, ela paga os consumidores para compartilharem a informação. A gente não tem que prestar contas para a Junessa. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha. Se não trabalhar, não acontece nada. Então, você vai já explicando, né, o plano de negócios já com algumas objeções embutidas ali. Porque se a pessoa já está com aquela objeção na cabeça, antes dela externalizar, ela já... então, isso aqui já resolveu o meu problema aqui. Então, essa dúvida minha aqui, eu já nem vou falar. Vendas, tempo, como liderar. Falar também, que a gente aprende sobre liderança, né, na parte do desenvolvimento pessoal. Uma coisa que eu estava até trocando ideia com o Delano mais cedo é sobre algumas palavrinhas que a gente usa na parte de explicar, principalmente o bônus de equipe, para não pegar muito mal e não gerar nas pessoas já aquela tendência de interpretar como pirâmide. Eu, por exemplo, todas as vezes que eu já começo a parte de remunerações, eu já falo, ó, o nosso papel aqui é abrir mercado consumidor e a gente é pago por produtividade. Não é pela quantidade de pessoas, é por quanto produto é gerado. O objetivo tem que ser o produto final. Até porque também não adianta, seria desleal da nossa parte ter nas nossas mãos um portfólio tão tecnológico e tão foda, né? Perdão da palavra,
se a gente não valorizar o produto e achar que vai ganhar dinheiro com quantidade de pessoas. Então, a pessoa já fica, interessante, né? Outra coisa também, não falar, colocar gente, né? Tem uma outra coisa também que eu tinha notado aqui, que era mesmo entrar na empresa, colocar gente, dependendo das palavras, que para a gente está familiarizado, para a gente está tudo bem. Mas se você usa determinadas palavras, você já abre a janelinha da pirâmide ali na cabeça da pessoa, né? O Delano falou uma coisa, entrar embaixo, aí eu cadastro alguém que vem embaixo de mim, aí a pessoa, formato geométrico, né? Colocar a palavra no diminutivo, né? Isso aí diminui muito, gente. Às vezes a gente está sem graça, às vezes a gente está meio sem jeito de conversar e tem mania de botar as palavras no diminutivo, né? Agora, não tenho muito exemplo, mas isso assim, na oratória é muito ruim. É muito ruim. Você tira toda a seriedade do que você está falando, né? Formar equipes, boa. E boa, formar equipes. Equipes de venda, né, gente? Eu gosto de usar exemplos, né? O que vende mais? Um trailer de hambúrguer ou o McDonald's? Sexto passo. Citar histórias, depoimentos. Se você já ouviu a história da pessoa, do prospecto, antes, você já pode pensar, a minha história conecta? Não, a minha história não conecta, porque a minha história é totalmente diferente da dele. Então, peraí, deixa eu pensar aqui em qual distribuidor que eu conheço dentro da Juness que tem uma história parecida com essa pessoa. E aí eu vou citar. E aí você fala, nossa, tem uma pessoa que trabalha com a gente que me lembra muito você. Porque a história dela é assim, sim, assado. Quando você já começa assim, nossa, essa pessoa me lembra muito você, a pessoa ela já está esperando alguma coisa que tem a ver com ela. Então, ela já prepara a cabeça dela para já receber alguma informação que seja relevante. E aí você conta a história. E saber edificar de novo, né, gente? Saber edificar as pessoas. Né? Falar que, tinha um menino aqui que morava em Franca, um tal de Rodrigo Berkenbrock. Então, ele tinha umas empresas, assim, umas empresinhas aqui em Franca, né? Não sei se você já ouviu falar. Pô, gente, não dá, né? Na verdade, até aproveitando esse gancho seu aí, às vezes é citar pessoas que são conhecidas por nós como se elas fossem conhecidas pelas pessoas, né? O Rodrigo não é conhecido por ninguém fora da Juness. O Caio, mesmo o Caio, nem sempre é. Todos os últimos planos que a gente apresentou, a pessoa nunca tinha ouvido falar do livro dele, nem dele. Então, não assuma que as pessoas conheçam as pessoas que você conhece. Não, é que vai ter um evento com a Expo e vai ter o Marcos Clemente. Quem é Marcos Clemente? Entendeu? Então, toda a apresentação, aproveitando aqui, você tem que pensar assim, quem é o público-alvo dessa apresentação? É o distribuidor ou é o convidado? Então, vou dar um exemplo. Caso de sucesso. O público-alvo é o distribuidor ou o convidado? Quem que vocês acham? Escreva aí. Que inclusive a gente tem amanhã. Escreva aí, distribuidor ou convidado? Público principal. Vamos ver quem mais. Convidado. É legal para o distribuidor? Óbvio que é. Vocês estão conhecendo histórias novas e tal, mas o público-alvo é o convidado. Quem é o público-alvo hoje, nessa reunião que a gente está fazendo? Distribuidor. Quem é o público-alvo numa apresentação, numa Open? Convidado. Então, baseado no público-alvo, muda bastante a forma de você pensar. Vou dar um exemplo de algo que às vezes acontece no caso de sucesso. Noélia, vou chamar a Noélia aqui, que ela já é Jade e ganhou a Ignite. Que raios é Jade e que caralho é Ignite, entendeu? A pessoa não tem a menor ideia. Então, você tem que trazer para o universo da pessoa. Pô, ela é uma das líderes, já conquistou alguns patamares dentro do nosso negócio e acabou de ganhar a última promoção, que é uma promoção de dinheiro extra, de prêmio extra. Pronto, agora você está colocando dentro do universo do público-alvo. Às vezes o que acontece é que quem está puxando, às vezes está vendo um monte de distribuidor
E aí conversa com essas pessoas. Cara, eles não são o público-alvo. Eles são muito bem-vindos, óbvio, mas não é com eles que tem que estar formatada a sua comunicação. Faz sentido ou não? Então, assim, se tiver uma Open, eu vou dar um exemplo de uma presencial que a gente acabou de fazer em Campo Mourão. Tava eu, o PH, o Breno, o Renan e a Carol. Estava em 5 distribuidores. Convidados, tinham 2 do Breno e 1 do Renan. Então, a gente estava em 5 distribuidores e 3 convidados. Cara, eles nem sabem quem é distribuidor e quem é convidado. Minha comunicação tem que ser como se todos fossem convidados. Até para que ele sinta que tem mais convidados ali. Então, vocês têm que falar com quem é o público-alvo de vocês, sabe? Não citar coisas que só o distribuidor entende. Eu acho que essa é uma das coisas principais, assim. De resto, por mais que tenha muitas dicas muito importantes e tal, igual ele vai continuar aí, também não se prenda ao fato de achar, putz, você vai fazer tudo maravilhosamente bem desde o início. Cara, não vai. A minha foi horrível nas primeiras. Só que eu acho que 2 coisas que me fizeram melhorar rápido minhas apresentações. A primeira, tá disposto a fazer muitas vezes. Se você fizer pouco, o próprio Caio fala, né? Você não vai ser bom antes de ser frequente. Então, você tem que fazer muito. Então, a primeira coisa é querer fazer muito. Segundo, pedir feedback. Então, toda apresentação que eu fazia, e tem muitos de vocês que acontece isso, vai, manda mensagem para mim, manda para alguém, aí como foi, alguma sugestão, alguma dica e tal, pede feedback. Porque a maioria das pessoas não vai estar confortável em te dar um feedback sem você pedir. Porque às vezes não sabe como é que você vai reagir, não sei o quê. Então, peça, seja a pessoa que pede. Cara, eu pedia feedback para tudo. Assim que eu tava com um upline, eu tava com um crossline que eu considerava muito bom, assim, alguma coisa, se eu fazia alguma coisa, depois eu ia pedir. E aí? O que você me dá de sugestão? Tem alguma coisa que eu poderia fazer melhor? O que você acha? Pronto. Se você criar essa abertura, cara, você vai ter sempre pontos que você pode ajustar. E você tem que estar aberto a receber, né? Que senão também não adianta ficar chateado, porque você pede feedback e fica chateado. Então eu fazia muito isso. E terceiro, eu via ativamente as pessoas que eram boas. Seja por gravação, no começo, até antes de eu fazer minha primeira apresentação. Eu tinha a apresentação do Rodrigo gravada em áudio. Estava em áudio só. E aí eu ficava ouvindo a apresentação dele no carro. E às vezes eu ficava ouvindo, prestando atenção em tudo que ele ia falar. Minhas primeiras apresentações eram uma cópia da do Rodrigo. Eu quase me apresentava dizendo que eu chamava Rodrigo, de tanto que eu copiava. Porra, era o melhor que eu podia fazer. Pô, o cara era bom, copiava tudo, copiava as piadas e tal. Óbvio que eu não tinha a mesma desenvoltura que ele, mas era o meu melhor modelo ali. Então eu escolhi uma que eu me identificava, porque cada pessoa tem um pouco um estilo, né? Escolhe uma que você se identifica e copia ela. Mas copia tudo, entendeu? Alguém que você sabe que apresenta bem. Com o tempo, você vai pegando o jeito, o seu jeito. Você vai conseguindo pôr características suas na apresentação, mas começa copiando alguma apresentação. E aí, o que eu vejo muito, principalmente no online, né? Eu já vi isso no presencial, mas era muito menos do que no online. Aqui a gente está em 26 pessoas. Eu ouso dizer que tem 25% aqui que não está nem prestando atenção direito no que a gente está falando. Tipo, está fazendo outra coisa e tal. Está ouvindo, mas não está prestando atenção, né? Isso já acontecia presencial, mas era 5%. Hoje no online é 25%. E aí, o que eu vejo acontecer? Cara, a pessoa não é a pessoa que apresenta a Open ainda. A pessoa não é a que está ganhando todas as promoções. E aí, quando tem uma apresentação, ela é a que menos presta atenção. Tá tudo errado, né? Se você não é a pessoa que está apresentando, e se você não é a pessoa que está batendo os títulos e promoções, você tem que ser a que mais presta atenção. Faz sentido ou não? Só que aí o que as pessoas pensam? Ah, mas é a apresentação do programa, eu já vi. Ah, é com outra pessoa, mas eu já assisti. Aí deixa lá o celular, deixa com a câmera desligada, deixa o celular lá do lado da pia, fica lavando louça e deixa a apresentação rolando como se você estivesse absorvendo por osmose ali os ensinamentos da apresentação. Gente, você não vai aprender. Você não está ouvindo uma música na rádio, sabe? Você não está ouvindo o noticiário, de que aí às vezes chega alguma coisa para você. É um estudo.
É um estudo. Eu fui aprendendo a fazer uma boa primeira parte, eu fui aprendendo a fazer uma boa edificação, fui aprendendo a contornar algumas objeções, como a Noélia falou, durante a apresentação, porque quando eu via alguém que era muito bom naquilo, eu estava prestando atenção em como ela fazia. Não é só uma apresentação de plano, é como essa pessoa apresenta o plano. Como que o Rodrigo termina a apresentação dele, por exemplo. Como que ele faz a pessoa ficar incomodada e não fechar, sabe? Como que o Cadu faz gerar mais urgência para que a pessoa não postergue? Como que o Beto usa uma certa analogia ali para explicar a rede, para que seja mais fácil a pessoa entender que trabalhar em rede é melhor? Como que a Diana abre a apresentação dela? Como que o Canina passa da primeira parte para a segunda parte, né? De uma pessoa para outra pessoa. Cara, é isso que faz diferença. Não é ouvir o slide igual ouvir a rádio. Presta atenção em como as pessoas passam cada pedaço da apresentação. De novo, você não vai, e não vai ser só fazendo isso que você vai ficar bom. Vai ter que treinar, vai ter que fazer muitas vezes. As primeiras não vão ser tão boas mesmo, mas você vai ficar bom. Não importa a sua idade, não importa o seu perfil. Eu falo porque eu tinha pânico de apresentação, morria de vergonha, nunca gostei e hoje eu considero que a minha apresentação é boa. E presencialmente eu acho que ela é melhor do que online ainda. Mas um dia ela foi horrível. Só que eu me dei a oportunidade de me tornar bom nisso. Eu quis, primeiro é querer, né? E o segundo é se dedicar para isso. Sabe? Então, quando vocês estiverem vendo uma apresentação, e se você quer ser a pessoa que vai ter o resultado que talvez a pessoa que está apresentando tem, você tem que estar estudando a apresentação, você não tem que estar ouvindo ela. Tem que estar com um caderninho. Eu lembro disso. Eu lembro que eu vi as primeiras Opens, eu tinha um caderno, igual. Tem gente que não anota nem treinamento, né? Tem gente que está aqui e não está anotando nada, acha que vai lembrar de tudo. Não vai lembrar nem de 10%. Eu estava anotando a apresentação. Durante a apresentação, eu ficava anotando algumas coisas. São produtos a partir de célula-tronco. Gostei disso, a partir de célula-tronco. Não é célula-tronco, mas também às vezes não complica muito. Então, a partir de, legal. Como que ela falava sobre produtos de rejuvenescimento, sem falar cosmético. Cosmético e suplemento, né? Não agrega valor nenhum. Não, como que ele dá mais valor para o portfólio de produtos? Falou produtos com tecnologia para anti-envelhecimento. Sistema de aprimoramento. Putz, legal, gostei dessa frase aqui, vou usar essa frase aqui. Então, eu ia pegando um pouquinho de cada pessoa que eu me identificava e que já tinha o resultado que eu gostaria de ter. Simples assim, sabe? Então, é assim que a gente fica bom em qualquer coisa, na verdade. Verdade ou não? Não é só apresentação. Fechamento era assim, eu via alguém fazendo fechamento. Treinamento era assim. Promoção de evento era assim. Qualquer uma das habilidades, você tem que estar atento para aprender com quem sabe fazer melhor que você. Não ouvindo, a maioria está lá como um espectador. Você não tem que estar como um espectador, você tem que estar como um estudante. Não seja um espectador, seja um estudante. Sabe? E vai aprendendo. Eu sei que às vezes algumas palavras erradas que a galera fala, às vezes já está vindo errado assim de muita gente, né? Porque é um telefone sem fio. Às vezes aconteceu, e às vezes vem de errado do diretor também, até o diretor entender que ele errou, né? Mas aí ele falou, vou dar um exemplo, que por uma especialista a gente não deveria falar, tá? Tem a Envy, que é a maquiagem. 90% das pessoas no plano fala que é uma maquiagem que você pode dormir com ela. Cara, não pode dormir com ela. Não pode dormir com ela. Ela faz menos mal do que outra maquiagem se você dormir, mas não é feita para você dormir com ela. Não é esse o benefício da Envy. A Envy é para ser prática, ela é para tratar sua pele, é para ter uma cobertura legal, é para ela durar para caramba. Se você usar com o primer, ela fica quase à prova d'água. Ela tem um monte de benefícios, que não é dormir com ela. Só que um dia alguém falou isso, e talvez alguém de título maior, aí o outro já repetiu, tem 30 pessoas assistindo, né? Aí 30 pessoas no outro dia falam para mais 30 pessoas. Pô, em um mês você tem 500 pessoas falando. Então, às vezes acontecem essas coisas, e tá tudo certo. O importante é a gente identificar rápido e corrigir, sabe? Essa eu falava. Eu falava umas errado também. Só que, vai depois, aprende. Tinha até um treinamento do Cadu, não sei se tem no YouTube ainda, que era Mitos e Verdades da Juness.
Mitos e verdades, que era tudo isso, assim, todas as asneiras que um começou a falar e os outros começaram a falar também, aí quase virou verdade, né? E tinha algumas ali que eu falava também. Então, pô, que o cara lá, uns médicos da Junesse, lá, esqueci o nome dele, o Jean Papa, Vicente Jean Papa, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Não, não ganhou o Prêmio Nobel. O estudo dele foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina. É diferente, tá? Ah, pode ser que ninguém vá lá pesquisar, mas, pô, se você pode fazer o negócio certo, faz certo, né? Então, não se preocupe, e assim, às vezes nas primeiras vai sair umas bobeiras mesmo, né? O Caio sempre fala que, quando ele começou, ele falava, um dos produtos nossos, lá na época, né, que era um suplemento, ele falava, nossa, tem um gosto de mamão incrível. Puta, tinha 18 frutas no produto, a única fruta que não tinha era mamão. Mas ele falava mamão, até que alguém falou, puta, Caio, não tem mamão. Ele, puta, não tem mamão? Não, beleza. Corrigiu, entendeu? Então também não fica preocupado que tem que ser expert desde a primeira. Mas faça suas experimentações em ambientes mais controlados, em ambientes menores. Então, assim, teoricamente, eu sou um pouco resistente a pessoa ir apresentar Open direto sem ter feito outras apresentações. Pô, vou apresentar Open. Ah, você vai apresentar para convidados de várias pessoas, você tem uma responsabilidade maior. Não é só o seu convidado que você vai falar uma asneira, talvez, né? Então, eu acho que alguém que vai dividir uma Open, e a gente quer ter cada vez mais pessoas, não precisa ser Pérola, não precisa ser Safira, não precisa ser nada. Só precisa querer, mas tem que ter treinado antes. Tem que ter feito uma individual, tem que ter feito uma reunião para os seus contatos. Não adianta assim, nunca fiz uma apresentação, vou fazer a Open para a equipe. Não, né? Testa antes, vai lá aprender a fazer antes. Não precisa fazer 10 vezes, mas faz uma, duas, três. Né? Se você não está apresentando nem para os seus convidados, por que você quer apresentar para os outros? Certo? Então, acho que para mim, esse é o único pré-requisito, se a pessoa quiser fazer uma Open assim. Ter feito outras vezes. Só isso. Né? O título, para mim, não importa. Eu sei que ela vai aprender aí. Tá? Sempre digo que os produtos não têm contraindicação. Eu não, assim, tem algumas informações que assim, você não precisa se comprometer, sabe? Por exemplo, não tem nenhuma contraindicação? Depende, se a pessoa tem alguma condição médica, tem. Né? Precisa dizer que não tem nenhuma contraindicação? É uma objeção? Talvez não é, talvez não. Se é uma informação que não vai agregar muito, não fala, sabe? Vou dar um outro exemplo. Ah, é 150 países, é 143 países, é 140 países, é 145 países. Pô, quantos países são? Gente, nem eu sei quantos países são. Então, assim, você não sabe, daqui a pouco tem mais dois, cada hora está aumentando. Não se compromete com o número, fala assim, são mais de 140. Pronto, não se comprometeu, entendeu? Você deu uma noção de magnitude, mas não se comprometeu. Ah, eu não lembro quanto que a Junesse faturou, é 1,2 bi, é 1,4, é 1,3, mais de 1 bi. Mais de 1 bi. Pronto. Não se comprometeu. Entendeu? Então, tem informação que você não precisa se comprometer. Agora, uma que a Noélia comentou aí de pirâmide. Gente, não entra em pirâmide na apresentação. Senão você vai levantar uma objeção que a pessoa às vezes nem tinha. Ela está lá, está achando tudo máximo. Dá bônus e os produtos são incríveis, vou revender. E você fala assim, ó, então, mas isso não é uma pirâmide, porque... Ela falou, mas eu nem tinha pensado que é pirâmide. Por quê? Será que é pirâmide? Não entra no aspecto, nem traz essa discussão. Se tiver objeção, saiba como tratar. Então, primeira coisa, saiba diferenciar uma pirâmide de um marketing de rede. Ah, Delano, eu não sei. Está lá nos primeiros passos do E-Black. Agora, você nem entrou no E-Black para ver os vídeos dos primeiros passos, aí complica, né? Primeiros passos, se eu não me engano, é o terceiro vídeo. Diferença entre pirâmide e marketing de rede, tá? Marketing de relacionamento. Então, aprenda a diferença, primeira coisa. Segundo, você vai aprender como explicar essa diferença, quando for necessário. Muitas vezes não é necessário. Então, você vai aprender a explicar essas diferenças. É lógico que as pessoas não gostam de pirâmide, Eusébio, é crime, né? Elas não podem gostar de pirâmide. Pior que tem umas que gostam ainda, né? Mas, óbvio, não pode gostar, né? Então, tem que saber diferenciar, mas vai trazer isso
quando elas questionarem, tá? Na maioria das vezes, quando essa objeção aparece, é porque a forma de apresentar deu a entender que é. Porque falou, você cadastra o Gustavo, você ganha R$ 500. Não, você não ganha R$ 500 porque você cadastrou o Gustavo. Você ganha R$ 500 porque o Gustavo fez uma compra. É por isso que você ganha R$ 500. Eu indiquei o Gustavo fez a primeira compra dele, baseada na compra dele, você ganha uma comissão que é R$ 500. Pronto. Você não é cadastrou, ganhou R$ 500. Entre nós, a gente vai falar isso para simplificar aqui. Mas para o convidado, você tem que atrelar a movimentação de produtos, né, para a pessoa entender de onde vem o dinheiro. Então, na maioria das vezes, Delano, todo mundo que eu apresento fala que é pirâmide. Então, reveja a sua apresentação. Ô, Delano, eu acho que a Elaine Violini, acho que no plano que ela tem gravado na EU Black, na hora que ela vai começar a apresentar a parte de remuneração, ela fala o seguinte: todo o faturamento da empresa é gerado a partir exclusivamente de produtos, da venda de produtos. Então, antes de você já começar a explicar as remunerações, a pessoa já entende que não é sobre número de pessoas, é sobre o número de produtos movimentados. Você pode fazer essa ressalva na hora que está falando da rede. Então quantas pessoas eu preciso ter para ganhar R$ 2.000? Cara, nenhuma. Você pode vender R$ 4.000 e ganhar R$ 2.000. Então, meio que contorno essa objeção sem trazer a discussão de pirâmide, nada disso, tá? Então, de novo, tem várias maneiras. Então, eu faço de um jeito, a Elaine faz de outro, mas a gente vai, de qualquer forma, esclarecer o mesmo ponto de maneiras diferentes. Então, não traga esse tema para uma apresentação sem necessidade. Na verdade, nem deveria trazer na apresentação. Isso aí devia tratar isso no contorno de objeção, se precisar. Tá? Então, não se preocupe muito isso. Mas, de novo, se está acontecendo com você toda vez, cara, é um problema, está na forma de você explicar. Grava sua apresentação por áudio, pede para alguém que tem mais experiência ouvir sua apresentação, ou chama um upline para estar junto com você. Às vezes é uma palavrinha só. Você fala, nossa, troca essa palavra por essa. Pronto, já resolve o problema. Às vezes é um detalhezinho, sabe? Bem simples mesmo, tá? Mas toca aí, no. Aqui. Então, eu vou... Até fiz um rascunho breve aqui para mandar no chat, depois a gente revisa todos os pontos. Eu tinha parado tinha terminado o sexto, aí o sétimo. O sétimo passo são... sétimo passo, fechamento. Você chamar a pessoa para uma ação. Pode ser, se for um plano A1, você já pode perguntar para ela o que você mais gostou. Ponto, gente. Não precisa sugerir, não. Não é? O que você mais gostou? Produto ou negócio? O que você mais gostou? Estética ou nutrição? Não é sugerir, é só o que você mais gostou. Porque assim você já estimula a pessoa a já pensar naquilo positivo que ela viu. Peraí, o que eu mais gostei? Eu gostei daquele negócio, também gostei daquele. Enfim, então você já faz a pessoa, sem ela perceber, já faz ela ir para o lado positivo. E se for numa open, você pode fazer alguns questionamentos. Né? O famoso e por que não e se der certo? Que o Rodrigo tanto usa, todo mundo usa, né? Que eu acho sensacional. Pode falar para a pessoa, faz uma listinha aí, ó, pega um papel, faz 2 colunas. E se der certo e se der errado? O que vai pesar mais? Obviamente que a pessoa vai chegar à conclusão sozinha, né? Então, essas coisinhas assim que vão fazendo a pessoa refletir e que faz ela tomar alguma atitude. E agora? Você precisa decidir. Né? O que você vai fazer com esse monte de informação aí que eu te passei? E por último, se você tiver uma apresentação 1 a 1, é você esperar que a pessoa apresente as objeções, que é o normal, né? Dificilmente a pessoa vai chegar no final, nossa, gostei, toma aqui meu CPF, quero esse combo, esse embaixador aí. Né, gente? Eu costumo falar que se a pessoa se cadastra muito fácil, ela tende a desistir fácil também. Quanto mais desafiador, melhor, porque aí a pessoa realmente, ela
está tomando a decisão, pensando muito, ponderando e sabendo e sendo responsável pela decisão dela. Então, ela mantém o compromisso depois, né? Depois que ela resolve se cadastrar. Então, é normal que as pessoas realmente apresentem objeção. E as mais famosas, tempo, dinheiro e perfil. Então, quando a pessoa fala, então, gostei, achei legal, te desejo muito sucesso, mas eu não acho que é o meu perfil. E aí, você isola a objeção. Peraí, então, se você tivesse as habilidades que você acha que eu tenho, você faria o negócio? Se você... Se esse não fosse o desafio, se fosse só porque você gostou e porque você realmente quer se beneficiar, você se cadastraria? E aí deixa a pessoa confirmar, não, realmente é isso. É só isso que me impede. Não, então beleza. Então, se é só isso que está te impedindo, então vamos marcar uma próxima reunião e aí você marca uma próxima exposição com alguma condução mais adequada para a objeção dela. Se ela quer conhecer mais os produtos, marca uma exposição de produtos. Se ela acha que ela não tem perfil, pensa em alguém que você acha que vai conectar com a história dessa pessoa, marca uma reunião boa, Delano. Não sei se é esse que é o do Cadu Pimentel. Na verdade, eu já vi vários de contorno de objeção muito bons. Assim, tanto do Bruno quanto do Cadu. Muito bons. Aí você isolando a objeção, você já sabe conduzir a próxima exposição. Eu vou marcar uma outra reunião com a pessoa, mas é para quê? É para fazer o quê? Não é para perguntar, mas e aí, você já pensou? E aí, já decidiu? Não, né? É para a gente fazer alguma coisa relacionada à objeção dela. Esse que eu mandei é do Estevão, ele fez um treinamento com a gente. Estevão Safira 50, se não me engano. Verdade. Ele fez um treinamento só sobre controle de objeções, mas, cara, você precisa aprender alguma coisa. Se você fosse aprender, como é que você ia procurar? Você não ia ter um grupo no WhatsApp para ficar perguntando, não é? Você precisa aprender a andar de moto. Você precisa aprender a gravar alguma coisa do computador. Você tem um grupo no WhatsApp para perguntar? Não, você tem o Google, né? O Google e o YouTube. Então, aprenda a procurar. Como que eu aprendi a fazer convite na época que a gente começou? Eu joguei no YouTube. Treinamento de convite Monavi, que a gente começou na Monavi. Cara, tinha um vídeo em 2 partes e aquele era o nosso treinamento de convite. Era um vídeo horrível, de qualidade, mas era o que a gente tinha. Então, objeções, põe lá. Preciso. Nossa, toda vez eu tenho um problema de objeção de preço na venda de produto. Cara, vai no YouTube e põe vendas, contorno de objeções, preço. Cara, você vai ver um monte de treinamento sobre isso. Então, você pode olhar no El Black, tem tudo isso já lá tal. Mas se você quer aprender alguma coisa, cara, aprenda. Só coloca no YouTube e aprende. Hoje não tem desculpa para falta de aprendizado. A informação tem. O problema está sendo o contrário agora, porque tem muita informação, né? Então, qual dessas eu assisto, né? Mas vai atrás de procurar, sabe? É assim que a gente vai aprendendo as coisas. Tudo que eu preciso aprender eu jogo no YouTube, gente. Só hoje, eu acho que por exemplo, a hora que a Noélia estava, antes dela abrir aqui, apareceu uns quadrados cinza na tela, não apareceu? O Gustavo até escreveu ali, um borrão, não sei o quê. E eu que tinha feito uma apresentação antes compartilhando a tela, tinha ficado uns quadrados também. Eu falei, que caramba, esses quadrados antes não apareciam, agora toda vez que a gente compartilha está aparecendo. O que eu fiz? Coloquei no Google. Quadrado, cinza, zoom, compartilhamento de tela. Pronto, já achei um vídeo no YouTube e um post num fórum explicando por que faz isso, como é que desliga, como é que tira isso. É assim que aprende, gente. Você acha que eu vou ligar para o Rodrigo, para o meu upline, para o meu patrocinador, me ensina a tirar o quadrado do... Cara, vai procurar. É assim que a gente aprende. Para a gente que é diretor, você acha que as coisas vêm? Ou que a gente nasceu com a informação? Ou que o Caio faz, vou fazer um treinamento aqui para vocês de tudo que você precisa na vida? Não, velho. A gente procura e aprende. É assim que a gente desenvolve as coisas. Então, faça isso também, né? E a de objeções é isso, né, Noélia? Acho que tem muitos vídeos legais aí, tem muitos. Sim, muitos bons. Gente, a gente tem muita fonte de informação.
né? O que não falta aqui é fonte de informação. Às vezes eu fico até meio perdida. Às vezes eu vou lavar vasilha e eu fico assim, que conteúdo aqui que eu posso botar para aproveitar esse tempo que eu estou lavando vasilha? Eu já nem sei, porque tem o Black, tem YouTube, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem Telegram. O que não falta aqui é fonte de informação para a gente se profissionalizar. É claro que a gente tende a encurtar caminhos, né? E já perguntar para o coleguinha do lado, oh, como é que faz isso daqui? Mas se a gente descobre por conta própria, é muito melhor também. Né? Gente, finalizamos então. E as últimas duas coisas é a questão das 3 perguntas, né? Que o prospecto ele se faz, que a gente já responde, e a questão da preparação. Então, vou até botar aqui no chat, nem vou não mandar no grupo, não, para privilegiar quem ficou aqui. Se quiserem copiar e salvar aí. Mas é um resumo. Uma coisa muito importante também que eu coloquei aqui, e que eu tenho observado às vezes, é a pronúncia que as pessoas fazem de palavras em inglês. Gente, isso é muito bobo, tá? Mas as pessoas percebem quando a gente tem domínio daquilo que a gente está falando ou não. A gente trabalha, gente, com essa empresa. Como é que você vai falar Generation? O que é Generation? Ou você fala Generation Young, ou você fala geração jovem. Né? Outra palavra em inglês aí. Quem cita aí no chat? Agora, de cabeça, não estou lembrando. Mas a gente... Vou dar um exemplo bom, que eu estava falando com o Breno. Agora, estava lá na casa dele, né? Tem os dois... Fala o nome do MENAP. Tem 2 MENAP, né? Tem um que o nome é complicadinho ali, né? Hair and beer. Aí um já fala beer, que é cerveja, né? Outro fala bird, que é passarinho, pássaro. Então é ruim de pronunciar mesmo, bird. Então, assim, cara, de novo, não se comprometa com o que você não domina. Fala cabelo e barba. MENAP, cabelo e barba. Pronto. Resolvido. A Nara hair and nails. Pode ser, não é difícil de falar hair and nails, mas você pode falar Nara unha e cabelo. Nara cápsula, a galera fala, né? Nara cápsula. Então, assim, se não sabe e não quer aprender, acha uma outra maneira, entendeu? Nara Lux. Nara Lux. Luxo não, né? Luxo não dá. Não dá. Ai, ai. E algumas coisas que eu já observei também, as pessoas, na parte do mídia espontânea também, aquela parte do Junesse na mídia. Gente, hoje em dia, a Junesse investe sim em publicidade, principalmente porque a gente está num momento de promoção muito forte da marca, né? A gente está num momento de crescimento. Onde a empresa já está consolidada, ela já está estruturada e ela está pronta para crescer. Então, faz parte do momento que a gente está vivendo. Mas aquelas vezes que estão lá, aqueles prints lá, foram mídia espontânea. O que é mídia espontânea? Não pagou por aquilo ali. Os produtos se tornaram utilidade pública. Né? Outra coisa, vai falar da Junesse Arena. Então, a Junesse tem uma arena lá no Rio de Janeiro. Gente, não é uma arena, é a maior arena multiuso da América Latina. Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Portfólio, hoje eu usei a palavra patenteados, uma pessoa me perguntou, Noélia, o que é patenteado? E aí, né, explicar. Quem não sabe, gente, produto patenteado é uma tecnologia que o cientista descobriu, desenvolveu e registrou aquilo no nome dele. Quem quiser usar aquela tecnologia vai ter que atribuir o nome para ele e, na verdade, nem pode usar, né? Porque se é patenteado, é só daquela marca ali. Aquela marca é detentora daquela tecnologia. Isso que é produto patenteado. É algo desenvolvido dentro da ciência, que aquele cientista foi lá e registrou no nome dele com a autoria dele. E aí, beleza. Então, só recapitulando, né, os passos, a questão de o agradecer, valorizar o tempo da pessoa e gerar conexão, pedir permissão para contar a história,
apresentar a empresa e os produtos sempre focando mais nos benefícios, preparar a mentalidade da pessoa para entender que se trata de um empreendedorismo, um intraempreendedorismo, né? Que é uma atividade onde a pessoa vai desenvolver por conta própria, vai ter total liberdade. O plano de negócios, já contornando algumas objeções intrinsecamente, depoimentos, histórias, fechamento e marcar a próxima exposição. Uma coisa que até o Delano fala, né? Que a ordem está meio invertida ali na trilha, né? Que é o follow-up e fechamento. Primeiro a gente tenta fechar, depois a gente faz o follow-up, né? E eu acho que é isso. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta aqui. Acho que se alguém tiver alguma dúvida, aproveita para mandar. Eu já estou vendo uma do Gustavo aqui. Só uma que eu acho importante. Uma pergunta que você tem que responder de alguma forma na hora que termina, tá? Qualquer reunião. Isso pode ser... Porque a gente deu dicas de algumas coisas são mais para open, algumas são mais para planos caseiras ou planos individuais, muda um pouco, né, de um para outro. Mas e você tem vídeos no meu Black falando disso também, planos individuais, caseiras e opens. Mas na hora que termina, uma coisa que você tem que falar, de alguma forma você tem que falar para a pessoa é por que ela deveria se cadastrar hoje. Por quê? Se você não der um motivo de por que ela deveria se cadastrar hoje, sabe quando ela vai se cadastrar em qualquer dia, menos hoje. Por que ela deveria se cadastrar hoje? Você tem que dar uma razão, você tem que dar um motivo, um benefício. Então, aprenda isso, assim, de novo. Se estivesse vendo vários treinamentos, várias apresentações de pessoas mais experientes, vocês já teriam vendo como as pessoas terminam o plano, né? Mas você tem que gerar uma urgência, você tem que gerar um motivo de por que ela deveria se cadastrar hoje. Se você só termina o plano, então é isso, cara, não tem por que ela vai se cadastrar hoje? Por que ela não vai pensar? Por que ela não vai ver isso com calma? Ela tem que ter um contraponto, tá? Porque senão ela sempre vai preferir deixar para depois. Tá? Então aprenda a dizer por que ela tem que cadastrar na hora. Por que a posição na rede pode influenciar o quanto ela vai ganhar, por exemplo. Não é só porque tem uma promoção. Quando tem uma promoção que acaba no dia, fica fácil, né? Você fala, você cadastrar hoje, você ganha R$1.000 de produtos grátis, R$2.000. Aí é fácil, né? Mas não é o maior ganho. O maior ganho, se uma pessoa tivesse cadastrado antes de mim, ela teria uma equipe hoje que chega a faturar R$1 milhão. Ela não precisava nem me conhecer, ela só precisava ter se cadastrado antes de mim. Então, sim, só que se você não falar isso para a pessoa, ela nunca vai entender isso. Cara, se você se cadastrar agora e alguém cadastrar logo em seguida de você, o que vai acontecer? Ela vai fazer parte da sua equipe, todas as compras dela vão contar para você, toda a equipe que ela montar para o resto da vida vai contar para você. Agora, se você, às vezes, leva 1 dia, 2 dias e você se cadastrar depois dela, é o contrário. As suas compras contam para ela e não as dela contam para você. Você prefere estar antes de alguém que montou uma equipe em 22 países ou você prefere estar depois dessa pessoa? Essa é a diferença de se cadastrar hoje ou amanhã. Você não sabe quem é a próxima pessoa. E aí você pode trazer mais urgência. Esse é o número de pessoas que eu vou falar hoje ainda. Essas são as pessoas que eu tenho confirmado amanhã. Essas são as pessoas que eu já falei que estão só resolvendo alguns pontos para se cadastrarem. Aí usa a sua própria atividade, seu histórico, sua lista e tal, para gerar mais urgência nas pessoas que estão assistindo. Agora, se você apresenta para uma pessoa na semana, você não vai gerar urgência em ninguém, né? Nem em você mesmo. Então, quanto mais você estiver se movimentando, mais argumentos você vai ter para as pessoas se cadastrarem mais rápido. Se você tem 15, 20 pessoas em acompanhamento, cara, você tem 15 motivos para as pessoas se cadastrarem mais rápido. Verdade ou não? Tem 15 pessoas que podem se cadastrar depois dela. Eu mostro isso para os meus convidados. Se o cara está em follow-up e eu vou apresentar para outra pessoa, eu mando foto da apresentação minha com outra pessoa. Tô falando com o Gustavão aqui, o cara é puta empresário em Lages. Acelera aí, velho, senão ele vai se cadastrar antes de você. Se eu sinto que eu tenho essa abertura para dar uma cutucadinha, eu faço sempre. Tem prospecto meu que recebeu 1, 2, 3, na quarta ele falou, não, me cadastra aí. Porque eu estou mostrando para ele que eu estou em movimento. Pô, se você está acelerando, mostra para os seus convidados que você está acelerando, que ele está perdendo, se ele ficar demorando. Entendeu? Mas tudo começa em você.
Se você não está falando com muita gente, como é que você vai acelerar alguém? Né? E aí você fica mais desesperado, porque aí parece que cada pessoa tem uma importância gigante. Pô, falei com uma pessoa na semana. Cara, é uma pessoa. Se ela não quiser, você perdeu 100% da sua semana. Né? Fala com 10, com 20, com 30 na semana. Se uma pessoa não quiser, você não vai nem lembrar quem não quis. Muda completamente o negócio. Deixa eu ver umas perguntas aqui. Não tinha visto aí o A Gustavo. Bruna, que tá aqui na sala, né, que hoje faz parte da minha equipe, que inclusive está se desenvolvendo super bem, ela foi um caso que eu fiz uma pressão de leve, porém, mais uma pressão de maneira bem diferente, na verdade. Eu virei para ela e falei assim, Bruna, já tem um tempo que a gente conversa a respeito disso. Você já falou comigo que você tem interesse. Eu não estou conversando com você agora, não é para te dizer que é para você se cadastrar agora. Mas, assim, se você está esperando uma segurança, uma certeza de se cadastrar, isso não vai acontecer. Então, para mim, não faz muita diferença você cadastrar agora ou cadastrar depois. Mas, se você já tem essa decisão tomada no seu coração e está inseguro, que é normal, vai continuar para sempre. Nunca vai ter uma certeza 100%. E aí, pronto, ela se cadastrou. Porque, gente, as pessoas acham que a insegurança que elas estão sentindo é só elas que estão sentindo. Exatamente. Eu estou insegura, mas a Noélia, quando ela cadastrou, ela rapidinho ela já tomou a decisão. Gente, todo mundo passa pela insegurança. A pessoa só está sendo mais uma insegura. E todo mundo tem que agir apesar do medo. Ou então deixa o medo paralisar. A Fernanda, vi ali alguns comentários, eu pôr um link aqui. A Fernanda perguntou como que eu dou atenção para várias pessoas no final de uma apresentação presencial. A gente fez, para não ficar repetitivo aqui, a gente fez um treinamento só sobre isso, como conduzir reuniões presenciais. E foi exatamente um dos pontos que a gente falou, foi esse. Se tem muita gente, como que eu faço? Falei das fichas de cadastro, às vezes quantos distribuidores você precisa ter para dar suporte ali. Então, acho que é mais fácil assistir esse aí, até fica a dica para o resto da galera. Eu coloquei o link ali. O Alano ilustrou esse ponto que a gente falou, né? Ele falou: o meu cadastro que se cadastrou dia 15 já ganhou 2.400 pontos. Ele cadastrou 5 embaixadores na sequência. Então, pensa, se a primeira pessoa tivesse levado 15 dias, ela perderia 5 novos patrocinados, que, assim, os 2.400 já é bastante. Mas, cara, eles não são nada perto do que essas pessoas podem movimentar em 5 anos, entende? A pessoa não perde a compra inicial daquela pessoa, ela perde tudo que a pessoa vai construir para o resto da vida. É muita coisa que um cadastro pode fazer. Você não sabe quem é, pode ser que a pessoa não faça nada, né? Mas pode ser que ela faça o que a gente está fazendo. Então, tem que gerar essa incomodação mesmo, porque se o Fred tivesse deixado isso mais claro para mim, ele também não entendia na época, né? Eu não teria levado uma semana. Eu levei uma semana, gente. Perdi um cadastro. Isso me custa 15 mil reais por mês. 15 mil reais. No primeiro mês não me custava nada, não mudava quase nada. No primeiro 6 meses, pouca coisa, não fazia muita diferença. 5 anos depois, me custa 15 mil reais por mês. Uma pessoa que se cadastrou antes de mim. E que eu podia ter me cadastrado antes dela. Eu estava na mesma reunião que ela. Então, se tivesse me gerando mais urgência, se eu tivesse pego essa questão do posicionamento, cara, eu ia estar inseguro igual, mas eu teria me cadastrado. Porque eu ia ter mais medo de esperar, entendeu? Seu prospecto tem que ter mais medo de pensar e de demorar do que de se cadastrar mesmo inseguro. Acho que esse é um ponto importante. O Gustavo perguntou se a pessoa não se sente preparada ainda, se seria uma boa usar o plano de 9 minutos. Com certeza. Com certeza. Pode ser o de 9, pode ser outro de 15. Acho que difícil você estar com a pessoa e assistir um plano de 30, 45 minutos que a pessoa vai distraindo, mas de 9, de 12, beleza. Só não dá para chegar e só pôr o plano, né? Tanto que eu puxo isso no vídeo, né? A pessoa dá o depoimento, contar por que ela começou e falar, ó, como eu estou começando, eu vou colocar um vídeo aqui até para você ver como é simples a gente fazer o negócio. Então, você já promove o fato de você estar usando um vídeo. Até para você ver, quando for você, como é fácil de a gente fazer. E assiste o vídeo de 9 minutos. Depois, o que você mais gostou e tal, mostra as fotinhas e pronto.
Terminar a apresentação e falar individualmente com cada uma das pessoas. Só que você não consegue falar com cada uma das pessoas se tiver em muitas pessoas, Al. Essa é a pergunta da Fer. Você vai ter que ir presencialmente, você vai ter que fechar na hora, não pode ser depois. Então, você vai ter que fazer grupos de 3, de 4, eu falo isso no treinamento ali, né? Cada distribuidor consegue dar conta ali de 3 a 4 convidados em fechamento presencial. Se tiver ficha de cadastro, você já vai testando quanto cada pessoa está inclinada a fechar. Porque assim, você pode ter 8 pessoas no final da reunião, mas você não tem 8 pessoas inclinadas a fechar na hora. Você tem 3 inclinados a fechar, você tem 4. Só que quem são os 4? Isso mesmo, o Marcelão já falou, tem que ser pelo feeling. Então, assim, você tem que... Eu falei muito disso nesse treinamento. Quem são os mais interessados? Quais os sinais você pode olhar para saber quem são os que você vai ter que dar mais atenção? Porque os outros vai para follow-up mesmo, deixa ele vendo material, ele vai vendo uma revista, ele vai provando o produto. Mas os que estão mais interessados aí tem que ir para fechamento. Mas não são todos. Só tem que saber quem são, assim. Então, essa é a vantagem de um plano presencial. O Marcelo acabou de falar, estamos alinhados. Essa é a vantagem do plano presencial. Você tem muitos sinais. No online, eu tenho câmera ligada e desligada. Franzir na testa, não franzir na testa. Corpo para trás, corpo para frente. Mas é pouca coisa. No presencial, você tem muitas coisas. Mexeu no celular, não mexeu no celular. Olhou para o lado, não olhou para o lado. Como é que está o corpo? Por mais que no começo você nem saiba ler essas coisas, só que você sabe que ele está mais interessado ou não. Você não sabe nem explicar por quê. Você fala, aquela menina, eu acho que ela gostou mais. Você não sabe ainda entender por que você acha que ela gostou mais. Depois você pega o jeito. Então, no presencial é muito melhor, muito melhor. Tá nesse sentido, assim. Fechou, né, gente? Para não ficar muito longo aqui também. Então, recomendo aí, pessoal, ver os outros treinamentos que eu fui postando o link aí no chat. Então, quem não pegou os links, pegue aí, porque eles vão sumir aí a hora que a gente fechar. Mais alguma coisa, não? Não, já fechei minha parte. Então, tá bom. Parabéns aí, Noélia, pela iniciativa. Foi uma iniciativa dela aí, para a gente cada vez estar fazendo os planos melhores. E fica aí o convite, né, para que a gente tenha novos apresentadores aí nas nossas Open semanais. Quanto mais gente... Porque, gente, sua equipe quer ver você, tá? Sua equipe não quer ver o diretor, não pensa que é... Sua equipe quer ver você. A pessoa que você cadastrou, ela quer ver você apresentando numa Open. A melhor coisa que você tem para assumir uma liderança é ver as pessoas... os seus novos vendo você se destacando, aparecendo lá. E, óbvio, depois você dando espaço para que eles apareçam, né? Mais do que você, inclusive. Então, quem ainda não se desafiou numa Open, óbvio, vai lá fazer uma apresentação caseira antes, vai lá fazer umas outras individuais, chama um upline para te dar pede os feedbacks, né? Para ele dar umas sugestões e depois já sinaliza para a galera, quero fazer. Né? A gente vai convidando aí, mas, cara, às vezes tem gente que se convida. A melhor coisa que a gente quer é alguém que se convide. Pô, tô afim de fazer, já fiz umas aqui, se tiver vaga para semana que vem, eu tô afim. Porra, bora? A gente mais quer isso. Beleza? Vou comer meu arroz aqui, o Marcelão tá me fiscalizando na minha dieta aqui. Ô, gente, e só para reforçar aqui uma coisa óbvia que o Delano já falou, mas assim, a gente começa ruim mesmo, tá? Tá tudo bem. A gente precisa ser ruim várias vezes para ser bom. Só que se a gente não começar, a gente nunca vai ser bom. Né? Eu lembro que teve um plano que eu fiz recente, gente. Depois que a gente tinha apresentado trocentos. Teve um que eu fiz, um dia específico, que eu terminei o plano, eu desliguei a câmera, eu falei, que plano ruim. Sabe aquele dia que, assim, parece que os astros não estão alinhados, Mercúrio está retrógrado, sabe? Que parece que nada que você fala está passando segurança? Acontece. Mas tem uns também que você fica, nossa, hoje eu me dei bem, assim, hoje eu dei o meu melhor. A gente vai melhorando ao longo do processo, mas tem que começar com o frio na barriga mesmo. Então é isso.
Gente, brigadão por todo mundo, muito feliz aí, a gente acabou invertendo a ordem aí dos treinamentos, hoje normalmente é treinamento de venda, mas marcamos um treinamento sobre vendas, né, para o sábado, que eu vou mandar aí no grupo agora, muito, muito top, e aí a gente acabou mudando a ordem aí. Então, sábado também tem um treinamento muito, muito bom. Coloque na agenda de vocês. E, de novo, muito obrigada aí por tudo. Bom descanso para nós. E conta com a gente aí, precisando de qualquer coisa, é só chamar.